Você é um cristão ou um aprendiz? Eu sou Pedro Felizola e você está ouvindo um trecho de Praticando o Caminho, de John Mark Comer. A palavra cristão é usada apenas 3 vezes no Novo Testamento. Para colocar isso em perspectiva, a palavra discípulo ou aprendiz é usada 269 vezes, o que não surpreende, já que o Novo Testamento foi escrito por aprendizes de Jesus para aprendizes de Jesus. Só para deixar bem claro, cristão 3 vezes, aprendiz 269 vezes. A palavra cristão significa literalmente pequeno Cristo ou mini Messias, o que é lindo. Foi originariamente usada como um epíteto religioso para zombar dos seguidores do caminho. Com o tempo, porém, os nossos antepassados espirituais aceitaram a calúnia e a usaram para se identificarem como pessoas dedicadas à imitação de Cristo. Meta número 2, tornar-se como Jesus. Tudo certo. Eis o problema. Hoje, esse já não é o sentido que a palavra transmite para as pessoas. Para muitos no Ocidente, cristão é apenas alguém que mentalmente acata os aspectos essenciais do cristianismo, palavra nunca usada nas Escrituras, e pode ou não frequentar a igreja ocasionalmente. No livro Lincoln's Christianity, Michael Burkmer escreve sobre o longo debate quanto ao presidente Lincoln ser ou não cristão. O escritor John Ortberg faz referência a isso e observa como Lincoln se tornou uma espécie de teste de Rorschach, que diz mais sobre aquilo em que acreditamos do que sobre aquilo em que Lincoln acreditava. Touché. Burkmer argumenta que, antes de poder decidir sobre o cristianismo de Lincoln, você deve primeiro confrontar a questão essencial do que significa ser cristão. O autor prossegue definindo um cristão como alguém que acredita que Jesus Cristo era divino e parte de uma trindade, que Cristo morreu pelos pecados do mundo e que a fé nessa doutrina é necessária para a obtenção da salvação. Então, Burkmer conclui: trata-se de um fundamento com o qual quase todos estão familiarizados. Veja, eu mesmo acredito em tudo o que foi dito há pouco, assim como praticamente todos os seguidores de Jesus em todos os lugares. Mas o que é surpreendente nesse fundamento com o qual quase todos estão familiarizados é que ele não inclui absolutamente nada sobre seguir Jesus e ter a intenção de obedecer a ele. Daí o problema. A questão é que o rótulo de cristão nunca foi usado por Jesus. Ele disse: quem quiser ser meu aprendiz, e não quem quiser levantar a mão para se tornar cristão. Não vá embora ainda. Pensamentos felizes virão em breve. Vamos enquadrar esse problema no que diz respeito ao meu país, os Estados Unidos. Cerca de 63% dos estadunidenses se identificam como cristãos, embora o número continue a diminuir. Tentar medir o nível de espiritualidade de uma pessoa é complicado, mas várias pesquisas estimam que o número de estadunidenses que seguem Jesus é de cerca de 4%. Portanto, cristãos, 63%. Aprendizes, 4%. Meus amigos católicos distinguem entre católicos e católicos praticantes. A primeira categoria é mais cultural ou étnica, semelhante a ser da Itália ou de Boston, enquanto a segunda é uma medida de devoção espiritual. Será que chegou a hora de os protestantes delinearem amorosamente entre cristãos e cristãos praticantes? Como disse São Máximo no século VII, em uma época não muito diferente da nossa, aquele que é simplesmente uma pessoa de fé não é um discípulo. Se um aprendiz é simplesmente qualquer pessoa cujo objetivo final é estar com Jesus para se tornar como ele e viver da maneira que Jesus viveria se estivesse em seu lugar, então um não aprendiz, quer ele se identifique como ateu, quer como devoto de outra religião ou mesmo como cristão, é simplesmente qualquer pessoa cujo objetivo final na vida é qualquer outra coisa. O problema é que, no Ocidente, criamos um ambiente cultural no qual você pode ser cristão sem ser um aprendiz de Jesus.
Grande parte da pregação do Evangelho hoje não chama as pessoas para uma vida de discipulado. Seguir Jesus é visto como opcional, um caminho extra pós-conversão para aqueles que querem ir mais longe. Tragicamente, isso criou uma igreja de 2 níveis, onde um grande número de pessoas creem em Deus e até frequentam regularmente a igreja, mas não reestruturaram sua vida diária com base em seu status de aprendiz de Jesus. Essa é uma ideia que não se encontra nos escritos do Novo Testamento. No design literário dos evangelhos, por exemplo, encontramos com frequência 2 grupos, os aprendizes e as multidões. O grupo dos aprendizes incluía todos os seguidores de Jesus, os 12 apóstolos, mas também muitos outros, incluindo mulheres. As multidões eram simplesmente as demais pessoas. Não existe uma terceira categoria de cristãos, que geralmente concordam com a boa parte do que Jesus estava dizendo, mas que não o seguem, nem fazem uma tentativa séria de obedecer a seus ensinamentos. Mas tudo bem, porque eles irão para o céu quando morrerem. Essa nítida divisão entre aprendizes e multidões é um artifício retórico usado por todos os 4 biógrafos de Jesus. A ambiguidade do termo multidões é intencional. É uma forma de dizer ao leitor: em qual grupo você está? Você é um rosto na multidão ou um aprendiz de Jesus? 2 milênios depois, especialmente no Ocidente, essa pergunta é mais importante do que nunca. Observe como Dallas Willard expõe o problema em um trecho que eu estive guardando até agora. A maior questão que o mundo enfrenta hoje, em meio a diversas necessidades de partir o coração, é se aqueles que se identificam como cristãos se tornarão discípulos, estudantes, aprendizes, praticantes de Jesus Cristo, aprendendo constantemente com Ele sobre como viver a vida do reino dos céus em todas as esferas da existência humana. Eu não poderia estar mais de acordo. O maior problema que o mundo enfrenta hoje não são as alterações climáticas, o capitalismo de vigilância, os direitos humanos ou o espectro de uma guerra nuclear, por mais cruciais que sejam todas essas questões. Você pode imaginar quantos desses problemas seriam efetivamente resolvidos da noite para o dia se todos os bilhões de seres humanos vivos que se identificam como cristãos se tornassem aprendizes de Jesus? Já imaginou como seria se o objetivo principal de todos os cristãos fosse lidar com todos os desafios da forma como Jesus faria? Veja, Jesus não está procurando convertidos ao cristianismo, mas aprendizes do reino de Deus. Quer entender o real discipulado na prática? Leia Praticando o Caminho, publicado pela Purpose Paper e Thomas Nelson Brasil.